Seu Serruela! Você se engora, que você for gozar, segura as bolas do saco. Vocês estão de sacanagem! Vocês não correm! Seus orelhudos! Aí sou eu que vou aguentar! Salve, salve, nação do sangue dourado e roxo. Ah, buguei somente agora, né? Olha só, começamos bem. Bosta, como vai ser as notícias que vamos trazer aqui hoje. Boa noite, meu caro Ace, boa noite, meu caro Veloso. Boa noite, galera. Estamos aí, fazer mais um giro de notícias aí. Não sei se é um giro nórdico, mas é um giro de notícias. É nozes e vamos que vamos. Tem muita coisa aí para falar. Agradeço aí a presença novamente aqui, o convite, tamo junto. E a parceria aí com os senhores. É isso, prossigamos. E aí galera, beleza? Velozão aqui novamente. E hoje estamos aqui para, né? Talvez seja Giro Nórdico, talvez não seja, mas a dinâmica é igual. A gente vai falar notícias aqui, só que hoje eu serei o cara que vai falar as notícias e meus queridos amigos vão aqui opinar sobre o assunto e eu darei a minha pincelada por trás. Lá ele. Então, simbora. Caco Veloso vai puxando os temas aí que é nóis. Beleza, então. Eu vou pegar umas notícias aqui relacionadas ao Vikings e também que não estão tão relacionadas ao Vikings assim. E a primeira notícia que eu queria trazer é que aconteceu uma entrevista com Macmillan e que ele falou que ele não gosta de assistir as tapes. Ele não gosta de estudar as tapes, ele não acha interessante, não gosta, né? E eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. Ace, vamos começar com o Ace hoje. Ace, qual a sua opinião? Você acha que isso pode afetar no draft dele? Você acha que ele vai cair aí a posição aí dele, que provavelmente vai sair ali na top 12 ali, né, que estão dizendo? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que talvez ele queira falar isso pra, digamos assim, ter o estoque dele cair, porque ele quer ir para um time, né, um time, né? Então, acredito que é isso, assim, não tem muito o que opinar nesse momento. Eu acho que ele tem bons, como que eu posso dizer? Eu acho que ele é um cara que ainda assim vai sair alto no draft. E ele foi só sincero, na real. Tipo, o próprio Kyler Murray, né, se vocês podem lembrar, ele preferia jogar Call of Duty do que assistir o tape dele, né? Então a gente meio que já entende que determinados jogadores têm essa inclinação, digamos assim, né? Mas aí talvez, assim, ele esteja querendo que o estoque dele caia um pouco para ele ir para determinado time. Pode ser, mas eu não vejo ele saindo fora ali do top 15, não. Não sei vocês. Boa. E Craque Neto, o que você acha aí sobre isso? Cara, concordo com esse. Isso aí é pra... Cara, quem que gosta? Ninguém gosta de ficar estudando, ficar olhando tape, né, e coisa, né? Lógico que ele poderia ter dado uma segurada, afinal ele é calouro, né, mas eu acho que ele falou, que o Ace aí mencionou muito bem, que ele quer pegar outro time no draft aí, mas ele vai sair como um dos primeiros, porque essa classe do wide receiver aí tá bem feia pra ele. Eu ia até completar o que você falou, porque querendo ou não, ele é o melhor wide receiver da classe, né? Então meio que ele não tem concorrência, né? Então meio que é muito mais fácil pra ele, né? Ele não tem tanto... Ele pode falar umas coisas assim meio bizarras, que ele continua sendo o melhor wide receiver da classe. É uma classe muito fraca. Então beleza, meus senhores, eu vou passar para uma outra notícia aqui, meio pouquinho aqui, né, de um cara que a gente já conheceu aí com muito tempo com esse cara, que é o nosso querido Stefon Diggs. Stefon Diggs assinou com os Patriots, né? E tá fazendo uma rasgação de seda ali, né, pro Drake May. Falou que vê muitas similaridades com o Drake May e o Josh Allen na sua entrevista. Então a gente sabe como é que é o Stefon Diggs, né? Gosta daquela rasgação de seda, elogiar, né? Depois tem aqueles comportamentos que a gente já conhece, né? Não tivemos que lidar tanto, mas eu acho que o Bills foi o time que mais sofreu com isso. E eu queria
perguntar para vocês sobre o que vocês acham do que ele falou e se vocês acham que ele ainda vai gerar polêmicas nesse time do Patriots. Vocês sabem que ele é um meio diva, né? Mas agora ele tá começando a sentir que veio de uma lesão, talvez ele não tenha o mesmo desempenho, que talvez ele não tenha como, né, ficar se achando. Qual a opinião de vocês sobre? Eu vou começar agora com o Craque Neto. O que você acha sobre isso, cara? Cara, já que ele não consegue se manter com os números que tinha antes, ele agora tem que falar bastante, né, pra se manter na mídia, porque todo mundo sabe que ele não se consegue, né, à toa que ele foi chutado mais uma vez, né. Então, assim, cara, é um cara que já deu o que tinha que dar, talvez vai jogar bem agora nos Patriots, porque o Patriots é um bom time, mas não vai chegar nem perto do que ele já foi, tá? É o cara que hoje em dia fala muito mais do que joga, tá? Sei que tem muita gente que lembra com carinho de Stefon Diggs, mas pra mim já tô de saco cheio desse cara e pra mim fala demais, cara. Fala demais e... Cara, joga bola e tenta fechar mais essa matraca aí, que você já, essa tua fase já passou há muito tempo, cara. Você foi chutado de 2 clubes depois disso. Então acho que ele tá esquecendo quem que ele é. Concordo, eu acho que ele não tem... Assim, ele tá no papel dele de vender o peixe dele, né? Mas eu não sei até que ponto ele é o jogador que ele já foi antigamente, saca? Então eu acho que ele vai ser um papel bem específico ali no ataque dos Patriots, que não é um ataque lá, essas coisas. Então basicamente a gente só tem que acompanhar mesmo e ver o que pode se dar, né? Mas de qualquer forma não tem muita expectativa não sei vocês. Boa. Eu concordo com vocês, né? Cara, o Diggs tá vendo uma queda aí, né, cara? Infelizmente ou felizmente, né? Os Bills, né, conseguiram mostrar que não dependem do Diggs, né? Fizeram uma boa campanha, mesmo com péssimos wide receivers, né? E wide receivers medíocres. O Diggs foi para Houston e lesionou bem no começo da temporada, e mesmo assim Houston não sentiu falta do Stefon Diggs e fez uma campanha boa, assim, não comparada à última que teve, né, que foi sensacional, mas teve uma campanha interessante, positiva, e começa a pegar, né, e começa a botar mais esse assunto na mesa, né, que o Diggs é uma pessoa difícil, ele é estrelinha, mas agora a idade tá chegando, ele veio de uma lesão muito séria, a lesão do cruzamento, né? Ligamento cruzado anterior, né? Exatamente, obrigado, esse. Então, é uma lesão muito séria. Ele não tá vindo num momento bom, mas, cara, ele pode entregar bons números. Se ele começar, tipo assim, calar a boca e mostrar serviço, né? Mas eu concordo com vocês, cara. Então, Diggs, eu acho que a era boa do Diggs foi Bills e Vikings. Eu acho que agora a gente vai ver o declínio de um cara que foi muito importante pra gente, mas ele mesmo tá conseguindo destruir a história bonita que fez nos Vikings e nos Bills, né, cara? Pelo comportamento dele. Certo, amigos? Certíssimo. Concordo. Beleza. Eu vou trazer não seria uma notícia, mas seria mais um debate aqui, né? Trocar uma ideia com vocês sobre jogadores certos na hora errada. E eu queria já aproveitar e emendar o gancho, que a gente trouxe o Jeff Okudah, que foi a 3ª escolha geral do draft de 2020. Foi do Joe Burrow. Foi 2020, né? Eu acho que foi 2020. Que é uma aposta, porque é um cara, né, que jogou muito no college. O cara era sensacional. Passou agora... Jogou nos Lions, foi mal. Foi para os Falcons. E foi para Houston para ser backup, né? Tava sendo... Como é que é? Só treinando training camp, né? Tipo, não fazia parte dos 53, né? E agora... Practice squad, né? Practice squad. Obrigado, esqueci a palavra. Practice squad. Uhum. E agora o Vikings, né? Trouxemos ele para uma aposta aí, né? E como a gente sabe, tiveram jogadores importantes aí que não fizeram uma carreira boa em certos times, como o Sam Darnold nos Jets, né? Que veio para os Vikings e fez uma ótima temporada e garantiu um time agora, né? Tá no Seahawks, tendo uma grana. Tivemos o Drew Brees nos Chargers. Tivemos o Baker Mayfield nos Browns. Foi para os Panthers, jogou mal e agora tá no Bucks, jogando de uma maneira boa, né? Marshall Lynch nos Bills, Geno Smith nos Jets, e assim vai. Tivemos alguns exemplos. Eu queria saber a opinião de vocês, né, sobre esse assunto de jogadores certos na hora errada, e se vocês conseguem enxergar alguma possibilidade do Jeff Okudah ter um bom futebol nos Vikings. Agora eu vou passar a palavra pro Ace. Bem, o Jeff Okudah é um jogador
né, desde a época do draft eu gostava dele, lógico, ele saiu muito alto, então a gente não imaginava ele nos Vikings. Mas é um cara que parece que não se provou, né? Então, eu acho que ele tem a chance, talvez, da vida dele com um coordenador do nível do Brian Flores, né? E uma defesa que já era boa e tende a ficar melhor, né? Desse ano dos Vikings, com reforço no interior da linha, até na secundária também. E então, assim, eu acho que ele tem... Vai depender dele. Ele sai atrás de outros jogadores que já estão lá há mais tempo e são mais consolidados, mas eu acho que se ele desempenhar minimamente o que se esperava dele lá atrás, ele tem chance de ser um cornerback ali, pelo menos um cornerback 2 ali, e ver muitos snaps, né? Vamos nos resta torcer, né? Porque o sucesso dele também é o sucesso dos Vikings, né? É isso. Boa. Vou passar agora para o Crack Neto, para falar o que você acha sobre Jeff Okudah, esses jogadores que deram certo em outros times. Qual a sua opinião, Neto? Cara, na verdade isso é absolutamente normal, né? Esses jogadores que saem de primeira rodada aí é o que a gente mais vê, tá? Geralmente eles pegam um time totalmente bagunçado, né? Por isso que eles estão ali no top do draft, né? Principalmente posições-chave, que são quarterback e tudo mais. Jeff Okudah já é um caso à parte, porque é um cornerback, né? Mas mesmo assim, quando você pega uma defesa que é muito fraca, que o seu time não funciona, o seu ataque não produz, é bem complicado, né? Embora eu acho que ele teve bons momentos, tá, o Jeff Okudah, eu acho que nos Vikings aí o Ace foi muito bem, e vai ser a chance da vida dele, cara. Se ele não der certo aqui, dificilmente ele vai conseguir outra oportunidade nesse sentido. Lembrando que ele é novo, né? E, ou seja, ele ainda consegue, jogando bem aqui, ter um contrato com os próprios Vikings ou com outro time, né? Um bom contrato, né? Sim, eu só um lembrete aqui para nossa audiência aqui, que temos sim um exemplo de cornerback que jogou mal em um time e jogou muito bem em outro time. Que, inclusive, jogou aqui nos Vikings. Stephon Gilmore. Jogou nos Bills. E quando foi pros Patriots, a gente sabe, né, o que aconteceu nos Patriots, né, cara? As campanhas incríveis. Stephon Gilmore, o cornerback 1. Que torcedor não passou raiva vendo o Stephon Gilmore cobrindo o wide receiver 1 do seu time? Então, assim, cara, tem essa possibilidade, né? Então, eu concordo com vocês, né? Agora ele tem uma boa defesa. Ele tem um bom treinador, né, que é o Brian Flores. Tá num ambiente bom, tranquilo, né, sem, entre aspas, pressão, né. Então ele tá numa posição mais confortável ali, porque ele não tem uma obrigação ali de, tipo assim, ser o cornerback 1. Ele tem possibilidade de desenvolver, né. Mas é isso, cara. Abre a possibilidade dele, sim, crescer no time, cara. Ele tem esse potencial. Certo? Concordo. Beleza. Então eu vou passar aqui para algumas notícias envolvendo os Vikings, agora que é o nosso querido DJ McCarthy. Quero saber a opinião de vocês, que tá rolando muito debate, né, porque o Vikings não anunciou quem vai ser o quarterback 1, né, e quem sabe, né, normalmente a própria NFL, o Instagram da NFL, as redes sociais da NFL, as redes sociais dos outros times anunciam, né, no final da temporada, quando tem a troca ali, né, de quarterback, por exemplo, o Jordan Love, acho que quando acabou a temporada, o Rodgers foi embora, já anunciaram de cara ele que ia ser o quarterback 1. Sam Darnold foi embora, o Nick Mullins foi embora, Daniel Jones foi embora, só sobrou o DJ McCarthy e não foi anunciado ainda que ele vai ser o quarterback 1. E eu queria trazer aqui uma fala dele, né, que o Vikings não entrou em contato com ele para dizer que ele é o quarterback 1, mas, em compensação, ele disse que está feliz com isso, pois ele não quer só ganhar, e sim conquistar a posição de quarterback 1. E, inclusive, o próximo assunto também vai ser relacionado, a gente vai emendar a próxima notícia, né? E que é o Ken Bynum, né? Foi embora, né? Foi para os Colts, e logo depois que foi embora, ele fez uma entrevista e perguntaram um pouco sobre o DJ McCarthy, e ele elogiou muito, mesmo ele não estando dos Vikings, né? Ele não é mais jogador dos Vikings, e mesmo assim ele falou que o DJ McCarthy, ele tem uma energia incrível, que ele é um ótimo líder, que ele chega, ele tá treinando, ele mostra uma energia positiva sempre, que ele é uma pessoa amigável, que ele troca ideia com todo mundo, que ele é esforçado, ele chega no horário, que é tipo, ele tá se entregando pro time. Diz que a situação da lesão dele foi uma tristeza, mas ele não deixou de
tá estudando, tá participando, tá envolvido com o time, né? E eu vou fazer a minha pergunta aqui para vocês, meio ampla, assim, para vocês poderem debater e trocar ideia, que é... Quero saber o que vocês acham sobre o Vikings não ter anunciado de quarterback 1, se vocês conseguem ver alguma possibilidade de, sei lá, o Vikings trazer um Tannehill da vida, trazer algum outro quarterback, e se vocês têm alguma preocupação do J.J. McCarthy não dar certo, quais seriam? Então, vou começar agora com o Ace, eu queria que você falasse aí pra gente, de maneira ampla aí pra gente, o que você acha? Bem, vamos por partes. Eu acho que o J.J. McCarthy, essas notícias dele não me surpreende. É um cara que tem uma ética de trabalho muito elogiada por todo mundo, seja pelo Harbaugh, né, que trabalhou com ele em Michigan, o O'Connell citou isso também. O fato dele não ser confirmado como titular, eu acho que faz parte. É até da mentalidade dele, né, de querer se provar. E eu acho que é isso que tem que ser feito. Né, o jogador ele não pode entrar achando que é uma estrela, tal. Ainda mais no caso dele que veio de lesão. Por mais que internamente eu acredito que já falaram pra ele isso, sabe? Mas ele não vai dar uma entrevista, tipo, arrogante, assim, falar, eu sei que eu vou começar, sabe? Você vê que o próprio O'Connell, o Coese, eles dão umas respostas assim, sabonetes. Foram perguntar de novo da questão do Aaron Rodgers. E o O'Connell meio que, assim, pra tristeza lá da Diana Rossini, lá, o Coese falou, então, eu conheço o Rodgers há muito tempo, não sei o quê, mas deu, sabe, a entender que, tipo, não vai rolar, sabe? Não tem... Eu ficaria muito, muito surpreso se rolasse, sabe? Porque ele fez questão de, depois de falar isso, falar que a gente tem já um projeto, J.J. McCarthy foi a nossa escolha, a gente subiu por ele, gastou o capital, ele é uma 10ª escolha de draft, sabe? Então não faz sentido, sabe? Parece que esses reportes são alimentados por pessoas que querem que isso aconteça, por os Vikings pensarem em trocar o J.J. McCarthy como já saiu, sabe? Isso aí sabe? É a mesma coisa da questão aí do Edson, que a gente acredita que a gente vai falar mais na frente, sabe? É uma especulação, assim, para tentar tirar alguma intenção ou desvalorizar, para tentar um preço melhor, uma barganha, sabe? Então não concordo. Eu acho que o fato da gente não ter pegado um QB backup agora é mais relacionado às opções disponíveis e o que o Waze está querendo as compensatórias de 2026, então no momento a gente tem 2, né, sendo uma 3ª rodada e uma 4ª ou 5ª, a depender do Cam Robinson, se ele vai bater as metas lá do contrato com os Texans, e isso de momento, né, então são 2 escolhas boas, e a gente vai precisar dessas escolhas mais na frente, porque eu sei que eu tô saindo um pouco do assunto, tá, mas eu vou voltar, porque o draft e a free agency, elas trabalham de uma forma combinada. Ou seja, temos poucas escolhas nesse ano, 4 escolhas de draft. O que o Waze fez? Eu vou fazer uma free agency muito robusta. Mas no ano que vem, o nosso cap ele aperta, ou seja, não vai ter tanto dinheiro para gastar na free agency, então a free agency vai ser modesta, só que em compensação a nossa classe de draft vai ser maior. Por quê? Porque o jogador de draft é mais barato que o free agency, correto? Então você vai fazendo essa composição. Porque você precisa de ter jogadores de draft para poder ter um time mais barato, mais competitivo, né? Mais barato que eu digo em algumas posições, e competitivo, ao mesmo tempo que você faz rodar né? Gira essa roda, porque você faz esse time competitivo, os jogadores se destacam, e por algum motivo você tem que deixar os jogadores ir embora, sabe? Na época do Spielman, a gente tinha esse apego. Vamos renovar com Kendricks. Vamos renovar com Xavier Rhodes. Sabe? Vários jogadores que... Anthony Barr foi renovado, sendo que não merecia ser renovado. Então, aí, em vez de liberar os caras e falar, não, vou pegar a compensatória do ano que vem e vou draftar jogadores e vou continuar esse processo. Que a gente precisa de ter uma mescla entre jogadores mais experientes vindo da free agency e os do draft, que são jogadores mais jovens e que, né, querem um lugar ao sol.
Então, dito isso, eu acredito que eu falei bastante coisa para falar que o J.J. McCarthy é o plano A dos Vikings. É o plano A, é o plano B, é o plano C dos Vikings. Tá? A questão do backup é só uma questão formal, que eu acredito que após o draft vai ser feito. Tá? Pode ser que venha 1 ou 2 na free agent, sendo um para ser quarterback 3 mesmo, pelo mínimo, e um outro QB ali para ser ou conselheiro, ou um QB com minimamente condição de, digamos assim, de ter espaço, tá? Inclusive, isso foi um vídeo que a gente fez também, fiquem ligados aí no canal. Se ele não saiu, vai sair, não sei a ordem. Mas é isso. Cara, Grande, por favor, complemente, falei um pouco demais, mas falar de menino DJ é uma coisa que me acalenta. É o Tornistron brasileiro. Cara, falou tudo. Não tem. Só falar o famoso Mauro Bet aqui, acompanha o relator. Não tem nenhum sentido você gastar tudo que você gastou no J.J. McCarthy e agora querer apostar em outro. São coisas que não. Na gestão coisa não tem sentido. Pode ser que na Spielman sim, mas na gestão coisa isso não vai acontecer. Eu ia até comentar quando eu estava falando que eu acho que o Spielman tinha uma coisa meio Jerry Jones, né, cara? Ele era muito apegado com o jogador, né? Porque teve muito jogador que a gente, se tivesse trocado naquela época, a gente teria muitas escolhas ali de segunda, alguns jogadores até primeira escolha, sabe? Que a gente viu a certa decadência desses jogadores, inclusive com o contrato meio merda, a gente nem conseguia passar pra frente com uma troca. Então por isso que a gente deixou muito jogador passar, o Dalvin Cook, o Kendrick, o Anthony Barr, o Daniel Hunter. Acho que esse exemplo, acho que o Daniel Hunter deveria ter sido até trocado, né? E aquele negócio, ou você troca o jogador enquanto ele tem contrato, ou você deixa ele embora. Beleza, vai ganhar tantos aí e tal. Só que eu vejo uma parte da galera aí falando, tem que renovar. Um deles é o Japa doido lá do Purple for the Win lá. Foi mal, mano, mas todo jogador ele fala, Vikings precisa já estender o contrato do Josh Metellus. Vikings já precisa renovar com o Andrew Van Ginkel. Não, velho. O que o Metellus fez na temporada passada? Fez as danças junto com o Bayern. Dançou, né? Qual a garantia não teve que um jogo bom, né, cara? Não teve um jogo tão bom. Assim. Não teve. Ele mesmo sabe disso. Postou lá nas redes, que eu sigo ele no Twitter. Postou que, nossa, nos highlights de defesa dos Vikings não tem uma jogada minha. Metellus, não tem mesmo não. Basicamente não tem. Por que será, né? Pois é, você foi mal. Como não? Aí você já vai querer estender com o cara mais um ano. O cara vai ser mais caro, sabe? Libera, deixa ele para outro time. Traz um outro cara mais jovem, mais barato, e assim você vai fazendo, você vai ciclando. Às vezes é bom até pro cara. Até o Van Ginkel, que foi um destaque, qual é a garantia de que ele vai ter a mesma temporada que ele teve? Qual é a garantia? Qual é a garantia que um cara que já tem seus 30 anos, né, 31, eu acho, vai permanecer saudável toda a temporada? Pra gente já chegar e já pagar uma extensão agora pra ele. É mais barato. Mas você pagar um jogador machucado, ou um jogador que tá produzindo pouco, é caro, ainda assim, entendeu? Então não faz sentido. E nisso, o Kwesi, ele é mestre, sabe? Ele faz extensão, igual ele fez, por exemplo, que a gente não gostou muito do Tio Jackson. Mas a gente não gostou porque o Tio Jackson era reserva. Mas alguém de lá deve ter visto alguma coisa nele e falou, opa, saiu o Bynum, se eu não pegar safety, o que eu acho que talvez não pegue alto, assim como estão colocando no draft, ele vai ser o titular. Entendeu? Maluquice isso, movimentação, eu acho que ele vai ser o titular. Pela movimentação, eu acho que vai ser o titular. Eu acho assim, eu não acho tão maluquice, mas eu acho que tem que se monitorar, tá? Porque uma coisa é você ir de titular Blake Brandel na linha ofensiva do seu QB, novato, né? Novato e segundo ano mais novato. Outra coisa é você ir com safety, um cara de cobertura, lá atrás do campo, sabe? De titular. São coisas bem diferentes, sabe? O próprio Metellus, ele ganhou uma extensão barata e até que correspondeu. Até o ano de 2023, né? 2024 teve essa queda. Então a gente espera que tenha mais ou menos isso. Mas não quer dizer que é, digamos assim, um assunto acabado, né? Eu acho que existem essas possibilidades. Então só fico ligado com isso, galera, porque as pessoas ficam com esse negócio assim esse valor sentimental, né?
de ficar com jogadores e tal. Eu sou flamenguista. E isso aconteceu com a geração lá de 2019, muito tempo com o Flamengo. O tanto de tempo que demoraram para desapegar de Gabigol, por exemplo, sabe? Sendo que já estava perfumando bem abaixo, ganhando um salário do cão, do capiroto, sabe? Quanto de tempo? Ah, mas é porque ele foi muito importante. Ok, foi muito importante naquela temporada. Mas futebol, tanto futebol com pé quanto futebol americano, né? É o momento ali, são os melhores jogadores disponíveis. E nisso o Coese, ele tá dando uma aula nessa questão analítica, tá? Então a gente tem que parar de se apegar a jogadores, Eu vou dar um exemplo se apegar claro, ao gente. time, sabe? É isso. O Cristiano Ronaldo do Real Madrid os caras não mantiveram. Boa. Bom exemplo. O Bom exemplo. Cristiano Ronaldo, meu amigo. Então, assim, Bom exemplo, cara. eu acho que, pô, o que mais me irrita é quando você, além do cara não ser bom, o cara ser medíocre pra baixo, que é o caso de Bullard, esses caras aí. Isso que eu fico irritado. Isso que eu fico. Falo, cara, não dá pra você ser competitivo tendo Bullard nele. Pois é, isso, cara, Grandson, até eu vou pedir pra você comentar. A gente teve debate lá no grupo, umas pessoas falando, acho que eu renovaria com o Bullard, não sei o que, ele é bom contra o jogo terrestre. E o que a gente falou? Crack Grandson. Rua. O que a gente falou, você lembra? Ah, mandamos ele embora. Exato, e a gente aqui no Donos da Bola mandamos ele embora porque você só ser bom no jogo terrestre não é suficiente na NFL, ainda mais no nível que a gente tá, entendeu? A gente tem que ver que o elenco dos Vikings já se qualificou na temporada passada, se qualificou ainda mais nessa temporada, ou seja, o sarrafo subiu. Se o Metellus, que a gente citou ali, não conseguir pular essa nova altura aí, no salto em altura aí, que o sarrafo subiu, meu amigo, tchau, valeu, você foi muito legal pelo tempo de contribuição, mas tchau. A gente vai ter uma tonelada não, mas a gente vai ter um bom capital de draft né, projetado a partir de 2026, já que a tendência é a gente não fazer mais essas trocas com jogadores mais caros, como foi o caso do DJ Hawkinson, e a gente conseguir ainda capitalizar com novos jogadores, né? Então, por favor, velho, vamos nesse caso Pensar aí, né? como um time grande, né? Exato, vamos parafrasear o... né? Exato. Vamos Real Madrid, exemplo, você deixou o CR7 passar, perdão, é isso. Você deixou o CR7 passar, mas hoje você olha, você tem o Vinícius Júnior usando a camisa 7 destruindo, sacou? Sim, você tinha Sérgio Ramos, sacou? Tipo, você tinha caras gigantescos, mas hoje você tem o quê? Você tem Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé, sacou? E o Vikings tem que pensar assim, quando eu digo, um dos vídeos a gente gravou, eu até comentei com vocês, né, que quando a gente vai se preparar, quando o Justin Jefferson foi embora, sacou? Porque assim, eu não quero que ele vá embora, mas ele pode ir embora, quanto no auge, quanto na decadência, mas obviamente a gente não vai querer, mas o Vikings não é pra fazer o que a gente quer, é pra fazer o que é melhor para o time. E a gente tá pra torcer, sacou? Eu não queria, exemplo, quando o Diggs foi embora, eu não queria que o Diggs fosse embora. Eu gostava do Diggs, ele é um bom wide receiver. Na época ele tava tipo assim, velho. Pô, top wide receivers. Mas a gente teve o Justin Jefferson, cara. E é assim, é a vida, sacou? É só você ver os times, estão se renovando. Olha Houston. Quem diria que Houston ia ter um quarterback bom e uma estrela no ataque e uma estrela na defesa? Sacou? Boa. Perfeito. É isso. Quer completar alguma coisa, Alan? Você não comentou muito, tem alguma coisa Ele pra ia dizer? parafrasear não sei quem, o esse. Não, eu só ia falar que eu ia parafrasear o nome de uma banda de pagode, que não é o meu estilo, mas torcedor dos Vikings, menos é mais, cara. Então por favor, sabe? Que fácil. Vamos ser torcedor dos Vikings, não vamos ser torcedor de jogador, sabe? Aqui não é a NFL é uma frase que eu gosto do que o Kurt usa. O Kurt às vezes fala umas abobrinhas, mas ele fala frases muito boas. E uma delas, que eu não sei se é dele ou se ele pegou de alguém, que é a NFL é uma liga de times. A NBA é uma liga de jogadores. Só que eu vejo que muitas pessoas querem torcer. Eu não tô querendo cagar regra como você torce, não. Só tô dando um pitaco, sacou nisso? Querem torcer pra jogadores, sacou? Tipo, igual na época do Cousins, tinha umas pessoas ali que eu cheguei a discutir no Twitter falando, você torce pro Cousins ou pro Vikings? Por isso que eu tenho Twitter. Ah, mas o Cousins vai pro Falcons. Então, torce pros Falcons, então, se você torce pro Cousins. Falou que tá tudo bem, tinha gente, tá tudo bem. tinha gente que falou que ia torcer.
Exemplo, tem muita gente que Você torceu pros pode torcer. Patriots e torcendo E pros eu- Bucks você- contra do Tom Brady. Tá tudo bem, cara. Tem problema você torcer pro jogador. Você pode torcer. Mas eu também posso xingar por isso. Uma Exato, coisa não justo. E é tipo, só que são coisas diferentes, sabe? Tipo, você ter uma paixão por um time, você não pode reduzir ela a um jogador, sabe? Porque o jogador, uma hora ele vai embora. Seja aposentado, sei lá, trocado, uma hora ele vai sair do seu time. Aí tu vai parar de torcer também por causa disso? Não, né? Os ídolos, eles ficam nas nossas lembranças, no imaginário, mas eles não podem passar a instituição, sabe? Isso eu falo, né, novamente, sendo flamenguista, isso, por exemplo, o Zico. O Zico representa o Flamengo, mas o Flamengo é mais do que o Zico, entendeu? E olha que é o Zico. Ele foi, tipo, um pilar fundamental do time, mas... o Zico aposentou, vou parar de torcer pro Flamengo? Imagina, se isso acontecesse, a torcida do Flamengo ia ser da maior, ia ser, sei lá, top 15 aí de torcida, por causa disso, né? Não dá, né? Já é, né? Na Libertadores nem grita, né? Mas enfim, a gente não vai entrar nesse assunto, porque senão isso vai ficar constrangido aqui, né? Nem grita, olha isso, tá doido. O Juventus da Moca tem mais torcida, pô, tem mais gritaria. Exemplo é a torcida do Palmeiras, que fica, vamos ganhar, não falo palavrão, Palmeiras. eu sou legal, vamos meu Verdão. É só esses cantos, eles ficam lá. O protesto da Mancha Verde ali, não, escrevendo Isso todas as palavras com acento. Com exato. complexo. Não, Tudo, e o porra lá tava censurado, né? Eles fizeram asterisco. Censuraram, pô, ainda não sei teve o que que. censurar o xingamento. velho. Tá vendo que torcida educada? Isso quando não copia, Coxinha, velho. Torcida Pô, coxinha. não copia o canto dos outros. Palmeiras, o time da virada e o time do amor. Ontem o Vasco cantou isso. Pelo amor, vamos respeitar, né? O Vasco tem a torcida, ó. Exato. Mas Roubaram enfim. a questão do Santos. Sei lá. A única coisa que o Santos tem de bom ainda, os caras roubam. Santos é quarta força, né? Santos é quarta Quarta, força. hoje é mas enfim. sexta, sétima. Nem time, né? Juventus da Moca é mais forte hoje, né? Não, Tem mais torcida que Santos. o Pelé morreu, levou junto. Mas enfim, vamos voltando aqui Vamos para voltar aqui. o assunto da NFL, senão a gente vai falar de futebol. Vou voltar. Não tem como, é um assunto interessante. Vamos lá. Pô, cara, eu tenho um assunto aqui que eu e o Alan, a gente toda hora fala sobre isso. A gente já xingou pra caramba, que é um problema que tá acontecendo, que é um medo. Que, inclusive, vai ser aí, ó, acho que a semana que vem, provavelmente, vai sair o primeiro episódio do Veloso Show. Ó, programa aí, ó, novo. E... Semana que vem, nada, semana já. Ixi, olha só. Mas, ó, então vai sair uns vídeos eu trocando ideia, eu fazendo umas filmagens na rua ali, mostrando um pouco sobre Minnesota, mas enfim, fiquem aguardando aí. Enfim, ó, eu queria comentar com vocês sobre uma coisa que está acontecendo aí, porque, como vocês sabem, eu gosto da NBA, acompanho muito tempo a NBA, mas eu larguei, eu só assisto alguns jogos de playoffs e a final, sacou? Que um dos problemas que eu critiquei muito no vídeo que eu falei foi como a temporada é longa, são 80 e poucos jogos, né? Então, cara, e horários horríveis. E a NFL é mais flexível e tal, mas enfim, não é sobre os horários que eu quero falar, sim sobre as faltas e sobre gestos de comemoração, que é um assunto que entrou aí, né? Que o CeeDee Lamb, né, tá proibido aí de fazer a comemoração dele, que ele pega e faz assim, ó, né, no capacete, né, obviamente, faz isso aqui. Ridículo, cara. E eu achei isso bizarro, né, porque querendo ou não, falam que é um gesto ofensivo contra o outro time, né? E eu vou passar já para falar pro Alan, que eu sei que ele tá já pistola se aguentando. Eu não vou falar a palavra, mas eu pensei, ó, numa coisa que a única explicação seria o... Entendeu? Seria isso. Mas, assim, ao mesmo tempo eu não consigo ver isso. Você pode, tipo assim, como se fosse uma criança. Do catarrão, como se fosse um catarro. Não faz sentido ser aquilo. É ofensivo aqui, ó. Aqui que é ofensivo. Entendeu? Cara... Estão matando o esporte. A NBA já tá chata por causa disso. Ai, meu Deus, encostou em mim, falta, meu Deus. Ai, não comemora porque isso é ofensivo. Ai, não comemora antes do touchdown porque isso é ofender. Lembrando outra coisa, que o Justin Jefferson levou uma multa por fazer o greedy em Seattle. Parabéns, viu? Então, parabéns. Tá próximo também de talvez um greedy, que é a comemoração marcante da NFL, que já virou dancinha no Fortnite, virou trend no TikTok, no Instagram. E não tem sentido, É uma dança, tipo, não tem como você achar algo provocativo aquilo.
É uma dança que ele faz sempre, não importa se ele anota touchdown, ele já faz. Não importa contra quem. Todos os jogadores da NFL nem E outra, marcam se isso fosse, Jefferson, né? Mas se todos fosse, deixa ser. Né, eu não sei se o pessoal da NFL tá sabendo disso, mas parece que não. Uma das estratégias é você desmoralizar o outro time. É você chamar eles pra cima, você tirar eles daquela zona de conforto. E a provocação é isso. Desde que não esteja violência, nada ali, tá tudo certo, irmão. Provocação daqui e dali, isso faz parte de todo esporte. Vocês estão matando, vocês estão engessando essa liga, fazendo o que vocês estão fazendo, tá? E esse negócio de tackle, hoje em dia já dependendo do tackle que você dá, né, o defensor no caso, já marcam falta. Eu falo, daqui um dia, pega, arranca tudo, os equipamentos, bota 2 bandeiras e vamos jogar flag. Vamos jogar flag. Ai, mas você corre risco de lesão. Todo esporte que você pratica tem risco de lesão. Todo esporte. Você tá lá, você tá fazendo isso. Porque você quer fazer isso. Porque você gosta disso. Ninguém tá te obrigando a estar lá. Entendeu? E, cara, eu falo, se continuar nesse ritmo, o negócio vai ficar feio, cara. Inclusive, eu acho que o Gilbert falou isso, né? Que a liga hoje em dia tá se tornando uma liga ofensiva, né? E a defesa tá ficando pra trás ali, tá ficando sem, tipo, condições de jogar. Porque não pode fazer nada. Que é outro assunto também sobre as jogadas, né? Que a gente falou da aceleração, mas assim, isso também é uma coisa que tá incomodando. Eu vou falar como um cara que assistiu muito NBA. Eu ainda assisto, acompanho muita página brasileira, página americana de NBA. Eu vou falar do Celtics, que é o time que eu torço. O Jason Tatum tava ali, driblou o cara, foi pra fazer enterrado. E ele recebeu uma falta. Ele recebeu uma falta porque ele ficou muito tempo pendurado na cesta. Eu acho que ele foi tipo 3 segundos, uma coisa assim. A outra falta que ele recebeu em outro jogo foi que ele driblou o cara e ele fez uma falta ofensiva, né? Ele bateu com o cara ali, né? Não vou explicar a regra de NBA aqui. Mas enfim, ele bateu no cara ali, o cara caiu e tal. E aí ele ficou puto, ele pegou a bola, fez assim e pegou de volta. Sacou quando você faz com raiva ali? E ele recebeu uma falta por conta disso. E teve outra falta que ele recebeu porque ele ficou puto e ele xingou. E ele não xingou o juiz, sabe? Por exemplo, você tá andando, aí acontece uma coisa, você xinga e fala, oh, merda. E ele recebeu uma falta. Então, tipo assim, a NBA... Eu parei de assistir por conta disso e por conta dos horários e que é muito longo, tá? Tipo assim, insuportável. E meu maior medo... Tamo junto. É que a NFL chegue nisso. E agora eu quero passar a palavra pro Ace também. Eu não sei se o Ace acompanha a NBA e alguma coisa, mas a gente vê algumas coisas também rolando no futebol brasileiro, que também já é legal a gente comentar. O que você acha, Ace? Então, eu vejo os 2 lados aí da moeda. Eu concordo com vocês que tá ficando chato. Só que o que mais me preocupa com esse negócio das comemorações é o viés subjetivo, né? O ato. Ah, você fez um QB, se você, sei lá, limpou a grade do seu capacete, dependendo do ângulo que ele vê, flanela. Fez assim, não pode. É contra quem? Kansas? É, exato, sabe? Então, tipo, é muito subjetivo. E eu acho que ela tá errada de fazer isso, sabe? Tem determinadas comemorações que eu até entendo, tal, principalmente se for algo, sei lá, ofensivo a cultura, o time lá, sei lá, digamos assim, o time dos Bengals. Aí o cara faz uma comemoração imitando contra os Bengals, faz uma comemoração, sei lá, imitando um tigre, e sei lá, e depois o tigre morrendo, assim, sabe? Um negócio assim, ofensivo contra o outro time, eu não sei se ela é tão legal, tá? Eu acho que cabe debate, mas eu não sei. Por que eu falo isso? Eu acompanho a NBA e ontem teve Detroit Pistons e Minnesota Vikings, que eu torço. Eu vi esse jogo. E se vocês viram o jogo, teve uma confusão generalizada no jogo, e a confusão generalizada foi justamente por causa da omissão da arbitragem. Porque os caras de Detroit estavam provocando o tempo todo trash talk e sem falta técnica. Quando eles davam falta técnica, era quando eles reclamavam com o juiz de falta. Aí dava técnica. Deve ter, sei lá, eles devem ter dado umas sei lá, 10 faltas técnicas ao longo do jogo, sabe? Distribuída nos times, sacou? Aí depois, o cara lá que já é famoso por brigar, que só sabe fazer isso, que não sabe jogar basquete, o Isaiah Stewart, teve um lance lá com um calouro lá do Detroit, o Ron Holland, que ele deu um tapão assim na mão do Naz Reid, que ia fazer a bandeja, e o Naz Reid já tava puto, já só botou o dedo assim e falou, ó, você tá errado, não sei o quê, tipo, falando assim, tipo, não foi pra... Ele botou o dedo assim, mas ele não foi, tipo, pra bater nem nada. E esse bicho, ele meio que quis encarar. O Dante DiVincenzo, que é o branquelo lá do ruivo,
inicialmente ele tentou separar, se vocês olharem a cena, ele tentou separar, e o cara só deu um tranco nele pro lado. A Donte DiVincenzo ficou puto. Pegou ele e jogou pra baixo, aí que deu a treta toda. Ou seja, falei, moral da história. A arbitragem, ela ser omissa com isso, também pode gerar um jogo violento e acontecer esse tipo de coisa, sabe? Por isso que é um pêndulo, assim, um equilíbrio, saca? Eu acho que talvez eles estejam, como concordo com vocês, estejam priorizando demais o ataque. Ah, não pode fazer o tackle de tal jeito, não pode fazer de outro jeito. Ah, tá, o tackle assim, tá, com o ombro pode, não sei o que, tal, sabe? Ah, ou seja, aí tem esse lado e agora o lado das comemorações. O jogo vai ficar cada vez mais, o Alan falou bem, engessado. Vai ficando chato, sabe? Agora todo touchdown vai ser só joga a bola no chão assim, puf, bateu. Yeah! Pronto. Dependendo, pode até também se proibir, né? Se continuar assim, porque pode ser uma maneira de Ofensivo. raiva ofensivo, né? Se na Você tá jogando a basquete bola não em pode. cima de onde tá pintado outro time. Na red zone. Então, assim... Tipo assim, se tem um motivo assim, próprio, assim, de deu merda e tal, eu entendo. Que nem a comemoração que é proibida, aquela de você fazer o touchdown, você pular e encostar na trave, não pode. Teve mas uns caras que eles se penduravam, né? Teve uns caras que se pendurou e não, teve um cara, um motivo, Tyrant pesado, alto, que se pendurou e entortou a trave, pô. Eu esqueci de qual time era. Mas eu acho que eu vi essa notícia. Todo mundo tá falando sobre isso, inclusive. Exato, então ele aí depois disso, graças a ele, palmas pra ele, parabéns. Troféu joinha pra ele. Eu acho que ele fez um enterrado, ele não só se pendurou, ele foi fazer um enterrado como se fosse basquete, né? Uma coisa assim. Pois é, porque não é fácil você pular ali, não é todo jogador que consegue, não. Porque tem que ser um jogador bem alto e atlético. Alto, então eu acho que foi um Tyrant que fez isso. Exato, entendeu? Então aí deu merda, beleza, proibiram. Agora, pô, qual é a parada que deu porque o Sid Lamb fez assim? Ah, gerou um negócio aí que tinha uns caras da recuperação de drogas aí que estavam lá e deu gatilho neles, sabe? Hã? Então nada a ver, nada a ver. Eu posso trazer outra coisa pra interligar com isso, né? Que inclusive eu vi acho que foi no One Football, alguma coisa, foi no Pro Football, que foi um desses dois, que aproveitou e emendou esse assunto que eu achei muito interessante, eu queria trazer aqui também, que é esse negócio das comemorações, né? Que a NFL tá enchendo o saco com isso, mas a omissão da NFL em relação a jogadores com de crime, né, cara? Pois é. Aí o exemplo do Deshaun Watson, que o BJ. tá na liga, o Odell Beckham, que tá sendo investigado no caso do P. Diddy. Eu vou dar um exemplo, eu sei que é bobo, não é comparado a esses crimes, mas também temos o Edison, que tava na highway acelerando a 300 milhas por hora, né, 200 milhas, não sei, não lembro direito, correndo. Inclusive teve outro treta, né, na temporada passada. Foi pego dormindo, né? Foi pego dormindo. Então... Essas coisas. Aí teve o outro que, né, teve a acusação de ter batido na mulher. Teve um que eu acho que agrediu o filho. Então a NFL meio que é, tipo, tranquila com essas coisas, mas a comemoração, sabe? Então, tipo assim, tá rolando muito esse debate. Muita hipocrisia, né? Muita hipocrisia, né? Muita hipocrisia. E aí a gente volta naquele assunto, né, do Kelly Kaepernick, né, do negócio de ter ajoelhado pra bandeira, que é sempre a medida, né? Tipo assim, a bandeira não pode, isso é proibido da liga, você não pode mais jogar futebol americano, que é o que você amava, que você, tipo, dedicou sua vida inteira. Esses crimes aí, você leva, tipo, 1 jogo, 2 joguinhos aí fora, paga uma multa. Pois é. Acabou com a carreira do cara, por muito menos, enquanto os outros acabaram com a vida, com a família de muita gente, então aí, né? O Deshaun Watson já tem muita grana, olha o contrato que ele assinou. Pois é. Bizarro, cara. É muito triste porque a NFL tá só porque a gente gosta muito do esporte. Eu, pelo menos, gostava muito da NBA, e eu vi a NBA se destruindo, e cada dia mais ela tá se afundando, ela tá tentando concorrer, criando outros torneios, criando outras dinâmicas, mas não pegou. Eu não assisti, vocês assistiram o In-Season? Que é o novo torneio? Eu assisti um jogo. Eu gosto de chamar de Copa Guanabara. Copa Guanabara da NBA. Copa Mickey. É, a Copa Mickey. Mas tipo assim, cara, é um jogo de mata-mata, a ideia foi legal, mas a dinâmica, velho, a aplicação é horrível. Tu vê que os caras, tipo, jogam como se fosse pré-temporada. Bem no começo, aí vira uma pré-temporada assim, e aí, tipo... É triste, cara, é triste. Beleza. Vocês querem passar para outra notícia? Podemos. Podemos, né? Porque agora dá uma deprê, né? Assunto mais pesado, né, cara? Tá, eu vou dar uma animada aqui, ó, pra gente aproveitar que a gente tá falando da decadência da NBA e o crescimento da NFL.
Essa é mais pra gente falar por cima mesmo, que é o anúncio, né, que a NFL postou, né, no Insta, sobre a expansão NFL global, né? Que aí eles anunciaram, né, os times aí que estão se espalhando aí pro globo terrestre, né? Que, né, a Alemanha vai ser Atlanta, Panthers, Lions, Packers, não sei se vai ser o Alan que vai editar, mas a gente vai botar no link aí, ou botar na imagem para vocês. E teve vários anúncios, tipo, o Japão, quem vai estar no Japão vai ser os Rams, Nova Zelândia vai ser Raiders, Rams, Eagles e Seahawks, Nigéria, né, que já é o Browns, que se vocês verem tem muito africano jogando nos Browns, né. Ó, eles estão indo agora para Coreia do Sul, e vai ser os Rams de novo. Estão indo para Arábia Saudita. Eu queria comentar com vocês aí, né, a expansão, né, teve mais um anúncio, né, que os Chargers vão jogar no Brasil, tá tendo mais um rumor aí que vai rolar um jogo no Rio de Janeiro. Eu queria trazer esse assunto à tona aí com vocês, né, porque eu não sei se vocês chegaram a ver na época da NBA, que a pré-temporada tinha alguns jogos pelo mundo, que inclusive o Brooklyn Nets jogou contra o Sesc de São Paulo, teve uma época que rolava esses pré-temporada e tal, né, pra tentar trazer torcida. O time do Flamengo jogou contra o Orlando Magic. Jogou. Eu acho que o time do Real Madrid, da Espanha de basquete, jogou com algum outro time da NBA. Então, tipo, eles tinham esses negócios, só que eles deram uma parada, né? Eu queria comentar com vocês sobre esse crescimento da NFL, né? O que vocês estão achando da NFL se espalhando? Vocês acham que isso vai fazer com que talvez crie mais ligas ao redor do mundo? Qual a opinião de vocês sobre isso? Crack Nelson. Cara, eu acho legal, eu acho muito bacana. Como sabem, aqui eu não moro no Brasil, aqui no Paraguai é quase nada de futebol americano, tá? Eu vejo cada vez mais gente conhecendo. No Brasil mesmo já é um fenômeno, assim, imparável. Na Argentina não sei como é que é, mas os restantes do país da América do Sul, tipo, já estão, né, começando a olhar, né, pro futebol americano, que é um esporte muito bacana, né? Principalmente quando a gente vê ali o futebol do jeito que tá indo, né? A maioria aqui, acho que é o primeiro esporte de todos. Então, quando você vê o futebol, tipo, o futebol americano, assim, como você começa a entender, você vê que é um jogo, assim, extraordinário, que realmente os jogadores dão a vida. Tem muita coisa chata, obviamente, como todo esporte, mas isso faz parte, tá? Isso é normal, a gente critica, porque a gente ama esse esporte, como o Veloso falou. E, cara, eu acho muito bacana essa iniciativa. Acho muito bacana ter 2 jogos do Brasil, eu acho que isso demorou até pra acontecer, tá? Mas agora é sinal que a NFL mesmo, tipo, parou, né, como que a maioria dos esportes fazem, que é se fechar para o mundo. Eu acho que ainda no sentido, mundialmente falando, o basquete é muito mais conhecido que o futebol americano, obviamente, mas talvez dentro dos Estados Unidos as coisas já estão um pouco diferentes, né, o Veloso vai poder falar com mais propriedade disso, mas eu acho muito, cara, eu acho sensacional e espero que continue e que o Vikings, né, consiga uma representação aqui no Brasil, quem sabe, né, quem sabe nós, hein, vamos ver. Eu acho interessante. Eu acho que digamos assim, a NBA em relação a essa questão de política global, eu acho ela bem mais avançada do que a NFL. Inclusive, não sei se vocês ficaram sabendo, mas a NBA tá com um projeto aí de fazer como se fosse uma Euroliga da NBA lá na Europa, sabe? Uma coisa bem assim, com a marca, digamos assim, NBA, sabe? Então seria uma forma melhor, assim, talvez de um intercâmbio entre o basquete ali, europeu, né, que é um bom celeiro de jogadores para a NBA, né, para a NBA. A NFL, ela ainda tem uma questão muito, assim, regionalizada nos Estados Unidos, em questão de política, né, essa abertura aí é mais questão de marketing, inicialmente, mas que acredito que com o tempo possa ser incrementado mais coisas, sabe? A NBA já tem aquele programa internacional que cada time tem uns times selecionados, eles pegam um jogador internacional e jogam eles pro practice squad, né? Esse último ano o Vikings estava com um tight end chileno, eu acho, né? Sammy Reis, sei lá, um negócio assim. E então tem essa questão. Eu acredito que a NFL ela tá num momento mais de prospecção, digamos assim. Então ela tá querendo primeiro abrir ali marketing e tal, faturar com venda de produtos e de anúncios, né? E dessas coisas, sabe? Porque, por exemplo, a NBA ela já tem essa questão mais forte que, por exemplo, teve aquela Hellmann's, né? A maionese. Ela teve
dos times da NBA, assim, os sistemáticas, sabe? A do Celtics era a maionese com ervas, que era meio esverdeada. A do Nescau também, né? Bulls Tem lata de Nescau também. Eu tenho tava na uma. lata, exato. Então essa é a questão, porque assim, esse tipo de marketing que você vai internalizando nas pessoas aquelas... A NFL até teve a marca, né? Cacau Show. Inclusive eu tenho um aqui. Eu vou até mostrar pra galera, aproveitar, deixa aí. Pode continuar falando aí. Uhum. Então eu é mostro isso, meu assim. Tem essa questão, tipo, eu acho que eles querem primeiro fortalecer a marca NFL e, logicamente, dependendo Ovo eu já dos comi, países, né? dos países, eles vão fortalecer os times, né? Essa bolinha eu queria, Legal, velho, legal. da Cacau Show. Espero que volte nesse próximo aí. É legal. Parece que vai voltar, mas eu não tenho certeza. Que eu vi o pessoal Vai comentando, voltar, acho com que certeza. na rede TV. Né? Então, esse tipo de coisa é interessantíssimo, esse tipo de produto, sabe? Então eu acho que é um primeiro passo, mas que talvez, assim, no futuro, talvez a gente tenha, sei lá, um mundial de futebol americano, sabe? Imagina, de 4 anos, pega, tipo, ali um time ou outro, faz um jogo mais festivo, né? Já vai ter o flag nas Olimpíadas agora, né? Finalmente. Flag, Pois vai, é, isso inclusive tudo é nos tá... Estados Unidos, né? Vai ser em Los Angeles. Achei isso irado. Exato. Então é uma coisa da gente ficar de olho, porque a NFL ela faz muito essa divulgação do flag, né? Que é um esporte derivado, né? Digamos assim. Exato. Então e é uma porta de entrada, querendo ou não, das pessoas terem interesse por NFL e essas coisas, né? Então eu acho maneiro e apoio, mas eu ainda sou reticente no sentido de desdobramentos práticos a curto e médio prazo. É isso. Boa. Dá minha pincelada aqui. Cara, esse negócio da NFL tá crescendo, eu concordo aí que vai crescer muito a NFL. Todo ano aí o vídeo, vocês vão ver o vídeo que eu comentei um pouco sobre os crescimentos, o número de audiências só vem crescendo. A gente faz piada, todo mundo brinca, mas esse negócio da Taylor Swift fez com que bombasse ainda mais a NFL. Falou que a audiência de mulheres assistindo agora a NFL aumentou muito. Cara, esse negócio deles expandirem, tendo jogo no Brasil, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, cara, é extremamente importante. Principalmente na Europa, porque a gente tá vendo muitos jogadores de rugby se convertendo eles para jogar futebol americano. Inclusive, acho que teve um jogador de rugby gigantesco na Europa, foi pra jogar na NFL, acho que se eu não me engano foi pros Chiefs. Eu só não sei se ele jogou bem e tal, mas ele tá lá. E eu acho importante, cara. Assim, eu sigo, mostrar aqui, uma página da... eu perdi aqui, mas depois eu vou botar na edição aqui. Que é uma página da Liga de Futebol Americano da Europa. Que aí é França, Alemanha, Inglaterra, e eles são os times, e eles têm o torneio deles. Tem a Liga de Futebol Americano canadense, né? Aqui. Tem a Liga da UFL, né? Outra liga aqui nos Estados Unidos que acontece na época que não tem jogos da NFL. Agora, inclusive, tá acontecendo. Inclusive tá rolando agora, né? É uma coisa que a galera não divulga tanto, mas eu acho muito legal. Tem um cara que ele posta toda hora notícia, fala dos resultados dos jogos, que é a Liga de Futebol Americano brasileira. Tem vários times, é uma liga super interessante. Então procura, pesquisa, provavelmente na sua cidade tem um time, se você quiser jogar, entre em contato. É só foda porque, assim, equipamento, essas coisas é caro, mas, assim, eu recomendo. É muito legal, os povos super gente boa. Então, assim, cara, o crescimento do esporte tá gigantesco, tá só aumentando. O único problema é que é um esporte que requer equipamento. Você precisa da armadura, da roupa, do capacete, né? Porque, inclusive, um dos motivos do futebol ser o esporte mais popular do mundo é que você só precisa de uma bola. Nem de tênis você precisa usar para jogar. Isso facilita muito, sabe? Então, eu sei que no Paraguai provavelmente é a mesma coisa, né? Tipo assim, futebol é gigantesco, né? México também é gigantesco. Eu acho que os esportes que é beisebol, acho que é Cuba, Guatemala... Venezuela é cricket, eu acho. Cricket, né? Eu sei que tem alguns países da América Central ali, os latinos, eles são muito do beisebol, sacou? Que inclusive, a gente pode até comentar aqui por cima, MLB, o que tá salvando a MLB hoje são os latinos. Tem os caras, assim, latino, japonês e coreano, que é os caras que estão fazendo esse esporte, porque, velho, é um esporte velho, e a outra liga que é, tipo assim, são 200 jogos por temporada, tá ligado? Eu tô falando sério, é 200. Então, velho, NFL, outra coisa que ajuda, domingos, ao meio-dia, pelo menos pra mim aqui, no Brasil é 3, eu acho, né? Tem jogos segunda à noite, tá de boa. Quinta à noite,
e domingo à noite. Então, cara, é tipo assim, os horários são bons, tudo é de boa, sacou? E é um esporte que só vem naquele tendência de crescer. Eu vou falar um pouco da minha experiência aqui. Cara, nos Estados Unidos, o futebol americano aqui é gigantesco. O povo incentiva os filhos a começar desde pequeno. Que nem vocês comentaram, tem NFL Flag. Eu não sei se no Brasil tem acesso, mas se você entrar, coloca NFL Flag, você mostra todas as ligas de acordo com a idade. Você pode começar a botar seu filho com 4 anos de idade. Procura no Instagram aí, tipo, tem vários comunidades de várias idades. Tem um time inclusive, os times da NFL, o time dos Vikings, dos Patriots, dos Saints. Então, cara, é um esporte que vai crescer muito. E talvez a NFL esteja enxergando que apostar no flag seja a maneira mais fácil deles entrarem, assim, os países mais latinos, países mais de terceiro mundo, né? Porque não precisa de equipamento. Você pode amarrar, tipo, um papelzinho, uma fita, um pedaço de pano em você e você joga. Tá ligado? Mas é isso, cara. O que vocês acham? Tem alguma coisa pra complementar? O que vocês acham? É isso. Acompanho, gostei. Então é isso, né? Vamos finalizar o vídeo, né? Notícias, né? Essas foram as notícias de hoje. Não esqueçam de comentar. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e entrar aqui no link do Apoia-se, que tá bem aqui, ó. Aqui, pra cá. Isso, bem aqui, ó. Apoia-se, porque tem vídeos exclusivos, conteúdo exclusivo, grupo. Estão aí falando, talvez comece a rolar uns sorteios, algumas coisas aí. Então fiquem ligados e entrem no Apoia-se. E se não puder contribuir, pelo menos compartilhe aí com os amigos. E é isso, galera. Obrigado aí. Eu vou deixar a nossa vinheta do nosso programa, Os Donos da Bola Oval. E é isso. Valeu, Skol aí, galera. Valeu. Skol. Seu Serruela! Você engole, que você for gozar, segura as bolas do saco. Vocês estão de sacanagem! Vocês não correm!